Obrigado e bora pro vídeo. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro dobrou 2 apostas. A primeira, na negação da gravidade da epidemia do novo coronavírus no Brasil. Nesta quarta-feira, ele voltou a criticar o isolamento social por prejudicar a atividade econômica. A segunda aposta é no confronto com governadores em torno do modo de gerir a crise. Eles responderam com críticas ao presidente e pedidos de recursos para atender os doentes. E um deles, aliado de primeira hora de Bolsonaro, rompeu com o presidente. É uma gripezinha? Respeito. Ninguém definiu melhor do que Obama. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. Economistas cobram prioridades de Bolsonaro. O presidente parece dar a impressão de que ele prefere contar os mortos do que contar os desempregados. E o Congresso espera que o governo apresente medidas econômicas para socorrer trabalhadores e empresas. 2 trilhões de dólares. Senado dos Estados Unidos aprova o maior pacote de estímulos da história. A Covid-19 segue avançando no mundo. Já são 65 mil americanos infectados. E agora, também a Espanha supera a China em número de mortos. Sistema de saúde da Suíça perto do limite da capacidade. Autoridades médicas pedem isolamento social em todo o país. Já são 59 os mortos pela Covid-19 no Brasil. E os casos confirmados, mais de 2.500. Os números são esses, mas o assunto em Brasília é a insistência do presidente Jair Bolsonaro em condenar o isolamento social, única medida, na opinião consensual de médicos e outros especialistas, que ainda pode frear a escalada do contágio. Quem nos relata ao vivo o que aconteceu por lá hoje é o Fernando Rego Barros. Fernando, boa noite. A repercussão do pronunciamento do presidente ontem foi péssima, mas hoje ele insistiu na mesma toada. Foi sim, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Hoje pela manhã, na saída do Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o isolamento vai criar uma crise econômica e gerar desemprego, podendo levar a conflitos sociais. Vamos ouvir. O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos. E aqueles caras que falam, a economia é menos importante do que a vida. Cara pálida, não dissocia uma coisa de outra. Sem dinheiro, sem produção, porque o homem do campo também vai deixar de produzir. Nós vamos viver do quê? Ontem, ouvi um relato das palavras do presidente Trump dos Estados Unidos. Está numa linha semelhante à minha. E pelo que tudo indica, ele vai abrir a partir de hoje reabrir, né, os postos de trabalho. Se nós colocar em nosso colo o problema do vírus, que esse vírus, inclusive, né, eu queria que não matasse ninguém, mas outros vírus mataram muito mais do que esse, então teve essa comoção toda. Se ele não fizer isso lá e se nós não fizermos aqui, será o caos. Hoje à tarde, o vice-presidente Hamilton Mourão adotou um discurso diferente. Ele afirmou que a posição do governo é pelo isolamento, sim. Segundo Mourão, o presidente pode não ter se expressado da melhor forma. Ele disse isso numa videoconferência com jornalistas. A posição do nosso governo, por enquanto, é uma só. A posição do governo é o isolamento e o distanciamento social, né? Está sendo discutido, e ontem o presidente buscou colocar, né, e pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, né? Mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós temos, né, com a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, e agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica, e uma vez que toda a atividade econômica cesse e o país praticamente caia numa anomia, podemos correr o risco, né, de uma forte inquietação social, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Mas
o que fica claro é que a posição do governo, até o presente momento, é pelo isolamento e pelo distanciamento. Ainda vai se discutir questão de prazos, até onde isso deverá ser levado da forma como está sendo colocada, a mais estrita possível. Fernando, outro desdobramento. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez uma reunião com 26 governadores e dessa reunião saiu uma carta aberta ao presidente. Sim, essa reunião também foi por videoconferência, Renata. E no final, os 26 governadores que participaram aprovaram uma carta em que fizeram uma série de reivindicações, entre elas a aplicação da lei que institui uma renda mínima de cidadania para todos os brasileiros, a suspensão por 12 meses do pagamento das dívidas dos estados com a União e bancos públicos também, e a disponibilização de linhas de crédito do BNDES para aplicação em serviços de saúde e investimento em obras. Essa carta se soma a diversas manifestações que os governadores estão postando desde ontem. Um deles foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do Democratas. Ele, que era um aliado do presidente desde o início da campanha para as eleições de 2018, disse hoje que não tem mais diálogo com o governo. Toda a comunidade científica no mundo todo está errada. Mas vai ter o desemprego. Mas vai ter um problema econômico. E por acaso, em que lugar que ela passou que não deixou esse rastro? Onde? Pode ser de proporção maior, de proporção menor. Quem cabe decidir isso não é o presidente da República, e muito menos está prescrevendo cloroquina na porta do palácio. Quando se escuta uma declaração como essa, de dizer que isso é um resfriadinho, é uma gripezinha, respeitem. Ninguém definiu melhor do que Obama. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. Outro governador que se pronunciou hoje foi Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. O estado registrou ontem a primeira morte por Covid-19. Você protege primeiro a vida e depois os empregos, nesta ordem. E não vai se resolver essa pandemia com ataques à ciência e aos cuidados médicos que estão sendo utilizados mundialmente. A orientação para a população do Rio Grande do Sul é que continue restringindo a circulação, o máximo de permanência em casa, para a gente conter a disseminação do vírus. Fernando, já que estamos falando de governadores, eu vou te pedir que espere um instante para a gente relembrar um outro episódio do dia de hoje. Na reunião que Jair Bolsonaro teve com governadores da região Sudeste, também por videoconferência, o presidente ouviu críticas do governador de São Paulo ao pronunciamento dele e, na sequência, atacou duramente João Dória. Vamos responder as duas perguntas. Na coletiva de hoje à tarde em São Paulo sobre o novo coronavírus, o governador do estado nem esperou as perguntas dos jornalistas para falar sobre a discussão mais cedo com o presidente Jair Bolsonaro. É o presidente do Brasil e que, na minha visão, deveria liderar o país e não conflagrar o país como ele tem feito com as suas posições, com as suas manifestações, com as suas decisões e com a forma intempestiva com que se dirigiu a mim hoje nesta teleconferência. Basta acessar os sites de todos os veículos de comunicação, assistir o noticiário, ler as páginas eletrônicas dos jornais para se ter a notícia e a convicção do grave equívoco que cometeu o presidente Jair Bolsonaro no seu pronunciamento à nação no dia de ontem. A discussão entre João Dória e Jair Bolsonaro foi durante a reunião dos 4 governadores do Sudeste com o presidente, feita por teleconferência nesta quarta-feira de manhã. Dória começou a conversa criticando o pronunciamento de ontem do presidente. A condição de cidadão, de brasileiro e também de governador do estado de São Paulo, lamentando os termos do seu pronunciamento ontem à noite à nação. O senhor, como presidente da República, tem que dar o exemplo e tem que ser o mandatário para comandar, para dirigir e para liderar o país e não para dividir. Dória disse que a prioridade dos governadores é salvar vidas. A nossa prioridade, falo aqui em nome dos 4 governadores, aliás, eles já falaram muito bem, é salvar vidas, presidente. Nós estamos
preocupados com as vidas, salvar vidas de brasileiros nos nossos estados. Bolsonaro disse que Dória o tem atacado covardemente, desde que virou as costas para ele depois das eleições. Subiu a sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tem responsabilidade, não tem altura para criticar o governo federal que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Vossa Excelência não é exemplo para ninguém. Não aceito e percebam essas palavras levianas, como se Vossa Excelência fosse o responsável por tudo que acontece de todo o Brasil e acusa levianamente esse presidente que trabalha 24 horas por dia para o bem do seu povo. Transformou tarde para crescer necessário em 22 em vez de buscar o bem-estar do seu povo paulista para minimizar os problemas que se avizinham. Dória também escreveu no Twitter: a postura do presidente foi decepcionante. Disse que levou as solicitações do governo de São Paulo e o posicionamento do Estado sobre como a crise deve ser enfrentada, mas que recebeu como resposta um ataque descontrolado do presidente, que ao invés de discutir medidas para salvar vidas, preferiu falar sobre política e eleições. Lamentável e preocupante, escreveu o governador. Vamos voltar com o Fernando Rego Barros em Brasília. Fernando, como nós estamos mostrando nas nossas reportagens, muitos personagens dessa história falaram hoje e havia uma expectativa em torno do tom que seria adotado pelo ministro da Saúde, porque no pronunciamento de ontem, Bolsonaro foi contra boa parte do que a pasta vem dizendo que os brasileiros devem fazer. Exatamente, Renata. O discurso do ministro da Saúde vem mudando. Hoje, Luiz Henrique Mandetta teve muito cuidado com o uso das palavras. Ele tentou não entrar em conflito com a fala do presidente. Mesmo sem desautorizar as medidas adotadas por governadores e prefeitos, ele disse que é preciso ter calma para decretar o isolamento social. Antes de adotar o fecha tudo, existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos. Existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega, quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade. Nós saímos praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional em paralelo, como se nós estivéssemos todos em franca epidemia. E isso causa uma série de transtornos para o próprio sistema de saúde, que é a única razão das nossas medidas aqui. As questões econômicas são importantíssimas e fizeram parte da linha da fala do presidente, onde ele coloca que, se não tivermos um cuidado com a atividade econômica, essa onda de dificuldade que a saúde vai trazer virá uma onda de dificuldade maior ainda em relação à crise econômica. Nós da saúde não podemos ser insensíveis, nós entendemos e enxergamos e vemos isso com muita clareza. O que nós queremos é fazer de uma maneira organizada. O Ministério da Saúde vai procurar agora, com essas equipes dos governos, que foram muito assimétricas, tomaram medidas assimétricas, talvez pela aquela necessidade de, naquele momento, naquele clima, da maneira como estava o comportamento da nossa população. Enquanto o Ministério da Saúde passou aqui o mês de janeiro, de fevereiro, de março, recomendando, orientando, pedindo para as pessoas parece que a ficha não caía. Estava todo mundo numa praia, estava todo mundo andando para lá e para cá, todo mundo em bar, todo mundo bebendo, todo mundo achando graça, fazendo piada. Não tem ninguém nessa equipe aqui que não saiba o tamanho do problema, a gravidade do problema, as ações que a gente tem que tomar, como informar a população. Já falamos que teremos dias difíceis, semanas duras, vamos ter agora a nossa subida de casos. Temos a maior metrópole da América Latina, São Paulo. Sabemos das nossas dificuldades,
das nossas dificuldades hospitalares, sabemos que no final essa contaminação por esse vírus vai chegar num ponto de equilíbrio e vai passar. E sobre os rumores de que poderia deixar o cargo por discordar de Bolsonaro, o ministro Mandetta disse, abre aspas, saio daqui na hora que o presidente achar, porque foi ele que me nomeou, ou se eu estiver doente. Fecha aspas. Renata? Muito obrigada pelas informações, Fernando. Economistas de peso e de diferentes linhas de pensamento criticaram as falas do presidente, indicaram o que precisa ser feito para combater a recessão que virá e deixaram claro que o governo já deveria ter começado a agir. O cenário da economia brasileira já é difícil. Quase 12 milhões de desempregados. Informalidade é recorde e um PIB em lenta recuperação nos últimos 3 anos. Com a chegada da pandemia, a crise e o desafio ficaram bem maiores. O próprio governo calcula para este ano um PIB de 0, enquanto projeções apontam uma queda ainda maior. Os economistas lembram que, primeiro, o governo federal deve se preocupar com a vida das pessoas, depois com a economia. Para eles, se o Brasil vai ou não superar a crise, depende principalmente do que o governo fizer, porque cabe a ele mostrar o caminho que a economia deve seguir. Em primeiro lugar, está o objetivo de salvar vidas. Em segundo lugar, de pôr dinheiro nas mãos das pessoas, particularmente as de renda mais baixa, as menos favorecidas. Em terceiro lugar, salvar as empresas de uma quebra. O presidente parece dar a impressão de que ele prefere contar os mortos do que contar os desempregados. Que se institua uma renda básica emergencial ampla para as pessoas que vivem em condições de vulnerabilidade econômica, de precariedade econômica, que trabalham no setor informal, que vivem ou que são autônomas ou que têm empregos que não têm segurança suficiente. E o Brasil está, nesse momento, perdendo um tempo precioso. Os economistas lembram da necessidade de se manter as empresas e as vagas de trabalho, e que é preciso que o governo adote ações rápidas e efetivas. Basicamente, o que o governo tem que fazer são medidas para assegurar a manutenção dos empregos, o máximo possível, assegurar também a sobrevivência das empresas, né? Notadamente as pequenas e médias empresas. Então, o governo realmente precisa, nesse momento, abrir os cofres, né? E adotar as medidas que forem necessárias para preservar a economia, sem abrir mão, evidentemente, das necessárias medidas sanitárias. A regra geral é sustentar a renda neste curto intervalo de tempo para não contaminarmos a recessão econômica para o ano que vem. Nós podemos transformar uma recessão temporária numa grave depressão econômica se não tomarmos medidas urgentes, coordenadas e de larga escala. É preciso também facilitar empréstimos e prorrogar o pagamento de impostos. Você prorroga a data de recolhimento de tributos, você dá mais tempo para você fazer certos tipos de acerto. É isso que é política fiscal assim, expansionista, né? Você vai aumentar os gastos mesmo, que é a forma de dar um suporte, de dar um chão para uma economia que ficou sem chão de repente, né? Essa ação emergencial agora tem que ser decisiva para que a gente não diminua a capacidade de crescer do Brasil. Há um espaço para uma linha de crédito bancada pela sociedade, ou seja, pelo governo, com características mais flexíveis. Essa linha poderia, por exemplo, cobrir um pedaço da folha de pagamento da empresa e ela seria paga, uma vez recuperada aí a atividade econômica, com uma fração, por exemplo, da receita da empresa. Mas os economistas lembram que a ajuda precisa chegar rápido e não deve durar para sempre. É importante a gente atuar com velocidade nos dois sentidos. No sentido da entrada dos recursos, não economizar, para não poupar, porque a gente está falando de vidas das pessoas, situações muito críticas, mas ao mesmo tempo a gente não cair no problema de criar despesas permanentes que vão dificultar muito a saída da crise.
Nós vamos voltar a Brasília, desta vez para conversar com a Giovana Teles sobre a pauta econômica. Giovana, boa noite. Nós vimos aí os economistas, vimos as palavras, terá que haver gasto público, terá que aumentar crédito, garantir a renda dos mais desfavorecidos que vão ser mais impactados pela crise. E, no entanto, hoje a gente não ouviu falar do ministro da Economia, a própria equipe econômica não compareceu com novas medidas ou com medidas mais robustas. O que a gente teve foi o presidente da Câmara falando em como é que será o andamento das votações no Congresso quando o governo mandar as medidas. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Exatamente. Olha, tanto Câmara quanto Senado estão usando o sistema remoto para fazer as sessões virtuais e hoje votaram alguns projetos. Mas tem medidas que o governo prometeu e até agora nem mandou para o Congresso. Vamos por partes, então. A Câmara aprovou o projeto que permite que estados e municípios transfiram a merenda escolar direto para os pais ou responsáveis pelos alunos em casos de situações de emergência ou de calamidade. No Senado, 2 projetos foram aprovados. Um que permite ao governo até proibir a exportação de produtos necessários para combater o coronavírus e outro que pode acrescentar até 6 bilhões de reais para o combate à Covid-19 nos estados e municípios. O presidente da Câmara diz que começa a debater na próxima semana o que ele está chamando de orçamento de guerra, que é uma proposta de emenda à Constituição para criar um regime fiscal para as contratações relativas à crise do coronavírus. Isso, o objetivo disso é separar essa parte do orçamento normal. Eu estou confiante que a gente pode conseguir, a partir de segunda-feira, ter esse texto já para início de debate, para que na próxima semana, nesse ambiente de bom diálogo entre todos os partidos, a gente possa tentar avançar e dar as condições para que o governo federal, de uma vez, de forma definitiva, possa começar a entender que a segregação do orçamento nos obriga a construir soluções de gastos públicos para o enfrentamento da crise em todas as áreas. Quanto às medidas que o governo anunciou como emergenciais para socorrer empresas e trabalhadores, as que precisam de aprovação do Congresso nem foram enviadas ainda. O governo anunciou um auxílio de R$ 200 para os autônomos de baixa renda, mas os deputados avaliam que é muito pouco, falam em passar para R$ 500 ou mais. Só que esse valor ainda está sendo negociado com a equipe econômica, segundo Rodrigo Maia. Ele criticou a demora de colocar em prática essas medidas. Se o governo já tivesse garantido a renda do emprego, pelo menos daqueles que ganham até o teto do INSS, nós teríamos garantido previsibilidade para a maioria dos brasileiros, né? E com isso todos estavam fazendo o isolamento, esperando, né, os impactos da chegada do vírus e a cada semana avaliando o que deve ser feito. Giovana, as medidas de socorro o governo ainda não mandou, mas a equipe econômica já fala, já tenta encontrar ali um horizonte de quando vai acabar a quarentena em praças importantes como São Paulo. Isso, Renata, é uma possibilidade, isso de flexibilizar aos poucos, né, a quarentena a partir do dia 7 de abril, que é a data inicialmente prevista para acabar com o isolamento em São Paulo. O secretário de Política Econômica reforçou hoje numa conferência com investidores que as medidas de combate à crise devem durar até o fim do ano no máximo e que a estratégia do governo é divulgar as medidas aos poucos. É importante deixar claro que nenhuma medida nossa vai além de 2020. Todas as medidas que estão sendo desenhadas, todas elas duram 3 meses, 4 meses, 5 meses, no máximo vão até o final do ano. Ou seja, de maneira alguma estamos comprometendo a sustentabilidade fiscal de 2021. Todas as medidas ou se encerram em 3 meses ou no máximo vão até o final de 2020, mas nenhuma passa para 2021. E saiu hoje uma medida provisória liberando 3,5 bilhões para enfrentar a pandemia. O dinheiro vai ser usado, boa parte dele, para incluir mais de 1 milhão de famílias no Bolsa Família. Renata. Giovana, eu acho que eu entendi. A gente nem tem as medidas ainda, mas a gente já sabe quando elas vão acabar. Isso, muito obrigada pelas informações todas.
Daqui a pouco, diz respeito à quarentena no Rio de Janeiro. E já no próximo bloco, o Senado americano aprova o maior pacote de estímulos da história. Nos Estados Unidos, o Senado aprovou agora há pouco o maior pacote de estímulo da história, 2 trilhões de dólares para socorrer cidadãos e empresas do choque provocado pelo coronavírus na economia. Jorge Pontual está em Nova York com mais informações para nós. Boa noite, Pontual. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É uma medida sem precedentes. É mais que o dobro do estímulo que foi dado para ajudar o país a sair da recessão em 2009. Vamos aos principais pontos. 250 bilhões para estender o seguro-desemprego de 6 para 10 meses, com um extra de $600 por mês nos primeiros 4 meses. E os autônomos também vão receber seguro-desemprego. 300 bilhões em cheques enviados para todos os americanos que ganham até $99 mil por ano. Uma família com 2 filhos receberá $3.400. Os cheques chegam em maio. 350 bilhões em empréstimos para as pequenas empresas. O que for gasto em salários, aluguéis e equipamento não precisa ser devolvido ao governo. 500 bilhões de dólares para ajudar as grandes empresas. 29 bi para as empresas aéreas, 17 bi para a Boeing e por aí vai. Mas nenhum centavo para as empresas de Trump, dos congressistas e dos ministros. 150 bilhões para os estados e municípios, 220 em redução de impostos e 340 bilhões para hospitais e transportes públicos e outros beneficiados. Na sexta, a Câmara deverá aprovar esse pacote sem mudanças. E olha, Renata, estão dizendo que vem por aí mais 6 ou 10 trilhões de dólares. Ninguém sabe. O fato é que o tsunami do vírus está chegando, a começar por Nova York. O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, deu uma boa notícia. Parece que o distanciamento social está dando certo. O número de pessoas hospitalizadas com coronavírus em Nova York continua crescendo, mas num ritmo menor. No domingo, a previsão era que esse número dobraria a cada 2 dias. Na segunda, um ritmo menor, dobrando a cada 3,4 dias. E na terça, ainda mais lento, o número dobrando só a cada 4,7 dias. E com menos infectados, menos gente vai parar no hospital. 103 mil pessoas foram testadas em Nova York. Mais de 30 mil têm o vírus. É quase metade do número total nos Estados Unidos, que subiu para 65 mil. É 8 vezes o número de casos no segundo estado mais atingido, Nova Jersey. E o surto se concentra na cidade de Nova York, com 20 mil casos confirmados e 280 mortes. Na cidade de Nova Orleans está o próximo epicentro. O número de casos está subindo rápido. O vírus se espalhou no carnaval, quando ninguém se protegeu. Na Califórnia, o governador Gavin Newsom reforçou a ordem para que todos permaneçam em casa. A maioria dos infectados na Califórnia tem entre 18 e 49 anos e há dezenas de adolescentes. O presidente Trump continua falando em suspender o distanciamento no domingo de Páscoa. Ele disse que a mídia quer que ele mantenha o país parado para prejudicar o sucesso dele na eleição de novembro. Agora, os 2 países do mundo com o maior número de mortos por Covid-19 estão na Europa, Itália e Espanha. No continente, os períodos de quarentena tendem a ser ampliados. Epicentro do coronavírus, a Europa vê mais um país superar a China. A Espanha conta 3.434 mortos. O primeiro-ministro Pedro Sánchez deve pedir ao parlamento para estender o período de emergência nacional. A França também está percebendo que 14 dias de isolamento pode ser pouco. Um conselho científico avaliou que a extensão do prazo é inevitável, se possível para 6 semanas no total, o triplo do período anunciado antes.
A Itália também continua confinada. Faz 17 dias já. O país paga um preço alto por ter resistido a adotar medidas de isolamento. Para não prejudicar a economia, o governo italiano chegou a criticar prefeitos e governadores por espalharem o caos. No final de fevereiro, numa tentativa de manter a economia do turismo de pé, o ministro das Relações Exteriores disse assim: se nossos filhos vão à escola, os turistas e investidores podem vir com tranquilidade. Dias depois, o número de mortes dobrou até chegar às 7.503 de agora. Nessa quarta, os governos da Itália, da França e da Espanha e de outros 6 países defenderam a criação de um mecanismo de resgate para levantar dinheiro principalmente para a indústria da saúde. O documento foi assinado um dia depois de a Comissão Europeia fracassar na busca por uma solução conjunta. Enfurnado em casa, o Reino Unido também está preocupado com a economia do país. Não parece, mas essa é a rua comercial mais movimentada da Europa. Tem quase ninguém para entregar jornal, pouquíssimas pessoas andando aqui, as lojas todas fechadas, e esse é só o início do isolamento por aqui. A medida deve durar pelo menos mais 20 dias. Hoje quem mora aqui recebeu essa mensagem do governo: alerta coronavírus, novas regras em vigor, você deve ficar em casa, proteja o sistema de saúde, salve vidas. O número de mortes aqui nunca foi tão alto no único dia, 87. São mais de 8.000 contaminados. Entre eles, o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico. O teste do coronavírus deu positivo para o príncipe Charles, de 71 anos. Um comunicado diz que ele tem sintomas leves e vai cumprir quarentena na Escócia. A notícia fez muita gente aqui ficar preocupada com a mãe dele. A rainha está bem. O Palácio de Buckingham diz que Elizabeth II vem respeitando todas as recomendações, no alto dos seus 93 anos. E um pequeno país europeu chama a atenção pela quantidade de casos. A Suíça tem o maior percentual de infectados, considerando o conjunto da população. Um país com o território menor do que o do estado do Rio de Janeiro, com um número de casos mais de 4 vezes maior do que todo o Brasil. Mas a pequena Suíça também aparece com destaque no mapa mundial da Covid-19. Com seus 8,5 milhões de habitantes, já tem quase 11 mil casos. Em números absolutos, é o 8º país com mais registros do novo coronavírus, atrás apenas da China, Itália, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Irã e França. Mas quando se leva em conta o tamanho da população, a Suíça fica bem na frente de todos esses países. São 1.259 casos para cada 1 milhão de habitantes. Até agora, 153 pessoas morreram. Apesar do alto número de casos, a taxa de letalidade da Covid-19 na Suíça está abaixo da média. Mas mesmo num país rico como esse, a preocupação com a sobrecarga no sistema de saúde existe. O principal especialista do governo já admitiu que, se a propagação continuar no nível atual, o sistema de saúde pode entrar em colapso até o fim do mês. Este médico disse que os hospitais de 2 cidades próximas estão trabalhando perto da capacidade. Ele mora no vilarejo de Verbier, conhecido pela estação de esqui que atrai famílias reais europeias. Os médicos estimam que 60% dos moradores estejam contaminados. As pessoas estão chegando pensando que estarão mais seguras nas montanhas. Isso acabou. Verbier precisa ficar em confinamento, afirmou esta médica. A Páscoa vai chegar em pouco mais de 2 semanas. E os suíços ainda estarão sujeitos às medidas de restrição para conter a circulação de pessoas. Mas, já que não tem jeito, esta loja da capital, Berna, resolveu entrar no clima. Nem o chocolate, um dos principais símbolos da Suíça, ficou imune. Até os coelhinhos ganharam máscaras de proteção. Daqui a pouco, a doação de materiais para os profissionais da saúde que enfrentam o coronavírus. E a seguir, mais 3 estados endurecem as regras de isolamento social. E no Rio de Janeiro, o novo coronavírus é assunto de ligações para o Disque Denúncia. Os telefones que antes tocavam para informar sobre assaltos, paradeiro de criminosos, agora recebem também chamadas de quem está preocupado com a saúde. Próximo ao Hospital Souza Aguiar,
uma boate em funcionamento. Não está aderindo ao protocolo do Ministério da Saúde, estabelecido para evitar a disseminação do coronavírus. Em frente à Praça Nossa Senhora da Paz, localiza-se um edifício comercial de 8 andares, onde os funcionários estão trabalhando normalmente, sendo que há alguns funcionários idosos no local. Denúncias anônimas como essas não param de chegar ao Disque Denúncia do Rio e são encaminhadas para a Secretaria de Saúde. Já são mais de 1.600 ligações desde o início da pandemia, fazendo com que o coronavírus represente 80% das informações registradas no sistema. Num único dia, foram cerca de 350. Um número que só fica atrás do recorde de denúncias diárias recebidas quando a polícia ocupou o Complexo do Alemão há 10 anos e as chamadas chegaram a mais de 1.000 em 24 horas. Há um apoio da população para as medidas, ou seja, há uma fiscalização, há um cuidado com as determinações que foram tomadas, há uma solidariedade em torno das medidas. Solidariedade e ação. No conjunto de favelas da Maré, na zona norte do Rio, ONGs e moradores se uniram para colocar esse carro de som na rua e pedir que as determinações das autoridades de saúde sejam cumpridas. É preciso que vocês lavem bem as mãos com água e sabão frequentemente. Iniciativas que se repetem em outras capitais. Em Belém, quem dá o aviso é a Guarda Municipal. Está fechando os seus estabelecimentos comerciais. Em Porto Alegre também tem bronca em quem está na rua, mas sem perder o bom humor. Não pode sair de casa, minha senhora. Vamos respeitar as regras, tchê. Será que tem que vir um gaúcho aqui para falar com você, tchê? E agora há pouco, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, confirmou a primeira morte por Covid-19 no estado. A vítima é um homem de 86 anos, morador do município de São José. Santa Catarina tem, no momento, 122 casos confirmados da doença. Rio Grande do Sul, Amazonas e Pernambuco anunciaram medidas mais rigorosas de isolamento e prevenção. Depois da confirmação da primeira morte aqui no Rio Grande do Sul, as autoridades reforçaram o apelo para que as pessoas fiquem em casa. Pelo Twitter, o prefeito Nelson Marquesa Júnior divulgou um vídeo em que pede que a tristeza dessa morte sirva para que as pessoas sigam as orientações do isolamento, principalmente daquelas pessoas com mais de 60 anos. Para essa população, a prefeitura, inclusive, tomou uma medida extrema, por meio de um decreto que já está em vigor desde domingo e que vale por 30 dias. Idosos que estiverem nas ruas sem necessidade, sem justificativa, poderão ser multados a partir de amanhã em até R$ 429. Só vai ser permitido sair de casa para fazer o estritamente necessário, como comprar em mercados e farmácias, procurar atendimento médico, fazer exames de laboratório e para se vacinar contra a gripe. A vacinação para os idosos começou hoje aqui em Porto Alegre e está sendo feita em farmácias e não nos postos de saúde, como acontece todo ano, para que o público nessa faixa etária tenha contato com o mínimo possível de gente. Até o momento, a Prefeitura de Porto Alegre tem 28 decretos para restringir a circulação e a aglomeração na cidade. O Nordeste registrou hoje a primeira morte por Covid-19. Um idoso de 85 anos, morador do Recife e que apresentou os sintomas de coronavírus na semana passada. Ele foi internado na UTI do Hospital Oswaldo Cruz e tinha histórico de diabetes, hipertensão e problema no coração. Além desta primeira morte, o governo também confirmou 4 novos casos de coronavírus em Pernambuco. Agora são 46 confirmações em 6 municípios do estado. Por aqui, as aulas estão suspensas e o comércio fechado. Só funcionam serviços considerados essenciais, como supermercados e farmácias. Restaurantes podem atender por delivery. O metrô reduziu o horário de funcionamento e as autoridades suspenderam viagens de transporte coletivo intermunicipal, além de proibir aglomerações nos terminais de ônibus. A Prefeitura do Recife começou a rastrear celulares de moradores para fiscalizar o isolamento social e direcionar ações contra o coronavírus. 700 mil linhas serão monitoradas em tempo real por sistema GPS. De acordo com a Prefeitura, a tecnologia de geolocalização não permite que a empresa tenha acesso a dados pessoais.
O governo do Amazonas anunciou novas medidas um dia depois da primeira morte por coronavírus no estado. A principal delas entra em vigor amanhã. Todas as pessoas que desembarcarem no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, ficarão em quarentena por 14 dias e serão obrigados a instalar um aplicativo de monitoramento nos celulares. Desenvolvido em parceria com a iniciativa privada, o objetivo é acompanhar os casos suspeitos que chegarem a Manaus. Segundo o governador Wilson Lima, do PSC, uma equipe médica vai rastrear as informações sobre a saúde de cada pessoa com o aplicativo. Em caso de necessidade, como um atendimento médico de emergência, basta acionar o dispositivo e ela será localizada em qualquer ponto da cidade. Em casos considerados graves, o paciente será transferido para o Hospital Delfim Aziz, que já tem 54 casos confirmados. O governador também anunciou a compra de 30 mil kits para testes de coronavírus e deu poder de polícia para agentes da Fundação de Vigilância e Saúde durante ações para conter o vírus. E a Prefeitura de Parintins, no interior do estado, decretou toque de recolher entre 8 da noite e 6 da manhã, após a confirmação da primeira vítima pelo Covid-19, um morador da cidade. A seguir, a solidariedade que ajuda médicos e enfermeiros a combater o vírus. Nós temos mostrado profissionais de saúde que relatam escassez de equipamentos de proteção. A boa notícia é que eles contam com a solidariedade da população para arrecadar doações. Nessa unidade de vigilância em saúde em São Paulo, faltam máscaras. O armário 9, que deveria ter as máscaras para os agentes, está dessa maneira, vazio. Uma das bases do SAMU está sem álcool gel e sem o desinfetante próprio para higienizar ambulâncias. E neste hospital municipal não tem toucas, luvas nem álcool. A quantidade ela é insuficiente para que o profissional ele consiga se prevenir de fato para não adquirir essa doença que está aí. Não é um problema específico de uma instituição. Nós temos relatos, denúncias de hospitais do interior da capital, privados, hospitais filantrópicos, organizações sociais e do município. Mesmo em distanciamento social, dentro de casa, dá para ajudar quem está na linha de frente do combate a essa crise. Tem muita gente se mobilizando para dar uma força para os hospitais pela internet. Meu nome é Gustavo Bezerra. Meu nome é José Galuti Neto. Meu nome é Pedro. Eu sou residente de psiquiatria do Hospital das Clínicas. Eu sou médico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Trabalho aqui no Hospital São Paulo como residente. Sou mais um aí dentro do Exército que está tentando combater a Covid-19. O que a gente prevê é que a pandemia do coronavírus aumente os casos exponencialmente nas próximas semanas. A gente articulou uma campanha para conseguir fazer um movimento que a gente deu o nome de Vem pra Guerra, nessa temática de guerra pela saúde, pela população, para conseguir arrecadar esses fundos para o HC. Em só 2 dias de arrecadação, o Hospital das Clínicas em São Paulo já conseguiu R$1.300.000. No Hospital São Paulo, a campanha é também por equipamentos hospitalares. O toque de recolher envolveu o fechamento de cabeleireiros, de clínicas de odontologia, de clínicas médicas que não atendam urgências, né? E a gente sabe que muitos desses locais usam EPIs para sua prática habitual, mas são equipamentos que não serão utilizados, a depender de quanto vai durar a crise, né? Então, a gente está recebendo doação desses tipos de materiais. Em outra frente, um grupo multidisciplinar se organizou para disponibilizar mais testes para a população. Membros da sociedade civil que se uniram para criar uma rede de aproximação com o objetivo básico de tentar reduzir o gargalo, principalmente da testagem dos pacientes com suspeita de Covid-19. Ações como essas estão pipocando em várias cidades. Em Uberlândia, Minas Gerais, empresários e entidades já arrecadaram R$700 mil desde sábado. E em Palmas, Tocantins, foram 95 mil em dinheiro, além das doações de materiais. O profissional de saúde que está atendendo esses pacientes, ele não pode ficar doente, ele tem que estar protegido, porque se ele ficar doente, ele tem que ser afastado. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Hora 1. Boa noite para você, até amanhã.